Ouvintes, estamos juntos depois de uma semana muito exausta e também nas incertezas e muita luta. Depois nós aparecemos para que você tenha de facto que vai ter a certeza de que a saúde em primeiro lugar. Nesta senda, assim, nós abrimos o nosso consultório gratuito aqui na 97.5. É a frequência que você não dispensa e fixou. Desde já nós agradecemos a preferência. Nos estúdios da Rádio Morena Comercial, no estúdio da Rádio Morena Comercial, já está o Dr. Oscar Chacama, a quem eu vou cumprimentar. Doutor, seja bem-vindo. Mais um dia para a gente juntos podermos orientar e também, se puder, conforme temos sempre feito, prevenirmos algumas doenças. Obrigado. Mais uma viagem. Obrigado pelo convite da Rádio Morena, conforme tem sido de hábito, especialmente para a equipa da rádio que nos recebeu. Estamos aqui para vos servir, lembrando que a saúde está em primeiro lugar. Sim, esse é o slogan, não é? Sim. O rico é aquele que tem saúde. Está livre também. Tem dinheiro, está a urinar nas calças, está a defecar por cima de uma cama, não consegue desfrutar do próprio dinheiro, é pobre. Pronto. Saúde e liberdade são coisas que não têm preço. Sim, indispensavelmente. Claro. E nós, quando temos as duas questões que acabou de referir, não somos ricos, né? Muito ricos mesmo. Esse é um passo que se dá. Agora, a questão que fica é a prevenção. Olha, a cura está pela prevenção. Ou simplesmente a melhor cura é a prevenção. Infelizmente, procuramos o profissional de saúde, né, quando já estamos acometidos com um problema. Existem sintomatologias, né, aquilo que nós sentimos, né, existem sinais que o outro vai sentir. Mas também há aquelas doenças silenciosas, doutor. Sim, olha, e essas são as que estão na moda, digo, são essas que mais prejudicam a população. E são as que atualmente estão a ceifar muitas vidas. Sim, infelizmente digo sim. Vamos falar das hepatites. Normalmente, quando este órgão vai à falência, que é o fígado, é viajar. Vamos falar dos rins. Há muita gente a fazer porque o tratamento é mundial, né? Infelizmente, todo tratamento não é bom, né? Quando, né? É de forma obrigatória, né? Okay. Porque, olha, a vantagem da prevenção é que vais fazendo o calendário. Vais ter uma agenda, vais ter um programa. Não faz tempo de Exato. Agora, para a saúde curativa, é aquilo que tem que fazer obrigatoriamente. É como se fosse um preso, né? Sim. Se não fazer, a viagem vem. Então, vocês têm que fazer. Okay. Mas o melhor seria as consultas de rotina, né? Vamos tomando lá os nossos sucos, vamos tomando lá os nossos suplementos, vamos tomando lá as nossas ervas. Mesmo eu, que sou o doutor Oscar, também faço os meus tratamentos de forma preventiva. Mas não se automedica, pois não? Não. A prevenção é pelos suplementos, pelos sucos. Okay. E quando a infecção... Mas eu perguntei de propósito, doutor, porque há quem diga que, pronto, por ser já conhecedor da matéria, não precisa muitas das vezes de um outro profissional para poder fazer. Há um ditado mundo, né? Dizem chimbadacari sapula, né? Mas Isso quer dizer o quê, doutor? Quer dizer, o médico não se cura sozinho, né? Ok. Traduzindo. Sim. Mas eu posso começar a dizer que quando o problema está conosco, quando for de forma curativa para tratar, na verdade tem que consultar mesmo outro profissional, né? Okay. Porque nós depois entramos na fase emotiva. Né? Por exemplo, o companheiro Dinho Carlos tem uma prescrição por mim. Olha, vai tomando, tem dor de cabeça, né? Tem hipertensão. Vai tomando chá de camomila, né? Sim. 2 colheres, por exemplo, né? De manhã e de tarde. Mas como sabe que o doutor Oscar aí que o receitou, mesmo que esta dor de cabeça venha a persistir, né? Obrigatoriamente terá que cumprir os 2 períodos que o foi indicado. Mas se for sozinho, né, atirares aí um analgésico, okay. Não vai cumprir. Então aquilo tomas às 6, a cabeça não parou, toma 8 horas, toma... Ou muda ou não faz, né?
Sim, O sim, muda não faz. sim. Doutor, agradecemos nós também pela disponibilidade. Será e é sempre também um prazer estar aqui entre nós. Sabemos que de muitas tarefas tira sempre o tempinho para fazermos aqui o nosso consultório gratuito. O Centro de Medicina Emanuel está situado agora já em Luanda, no sul, que é no Quase Sul, e Benguela. E os horários. Malange está chamado. Malange também está chamado. Lubango está chamado. Digo, quase todo mundo está chamado. Mas é aquilo que se diz, né? Quando está para fazer um trabalho, faça-o de melhor forma. Exato. E nós temos visto, por exemplo, a entrega aqui do companheiro Dinho Carlos, quando está a nos receber, não mede esforço, não mede a hora. Quer dizer, e isto é muito bom. E normalmente quando estou no consultório, né? O naturopata do povo, é o nome que me atribuem, né? Então não tem como. Prefiro atender 2, 3 doentes, mas não olho pelo tempo. E nenhum doente pode sair com dúvida. Mesmo depois de sair, ele é submetido a levar o terminal. Então ele não pode ter dúvida. E, por exemplo, alguém é receitado um determinado produto, né? É receitado uma determinada terapia, né? Neste caso tem que fazer com maior precisão e tem que ter a certeza. E quando nós temos certeza daquilo que estamos a tomar, né? Então, mesmo a própria vontade, né? Então, logo o paciente fica satisfeito. Razão pela qual, por ser, digo que é uma vocação, né? Porque creio que, né? Isto, foi destinado a fazer. Amo a minha profissão. Sim, foi destinado a fazer a ter a profissão. Daí a disponibilidade total. Amo a minha profissão. Em 2001, né? Fiquei doente. Diagnosticando agora, vamos dizer que podemos referir que era uma tuberculose ganglionar, né? Que a pessoa vai saindo fruncos e tal, né? E quase não havia sucesso, né? Graças a Deus cruzei com Só para repetir, doutor, era uma tuberculose ganglionar. É um tema que fica aqui o compromisso para... Nada mais, estamos aqui... Porque há pessoas que têm estado a ter esses fruncos, muitas das vezes, uns vão de forma desconhecida, atribuindo várias causas. Então, quem diga que está a ter frunco não é o sangue, outros não é alergia e não sei quantos. Digo que são doenças oportunistas, por causa Sim. de uma desnutrição e por causa de uma intoxicação. Então os gânglios ficam, digo revoltados, né? Ficam revolucionários. Né? Porque eles defendem, e naquele de defender ficam inflamados. Fica aqui a promessa de ter tem que ter um profissional com qualidade, né? Para mais ou menos conseguir, né? Dar a resposta satisfatória. Então, naquele ano, após melhorar, eu disse, não, conforme fui ajudado, né? Então, amanhã quero ajudar muita gente. Porque, olha, a nossa profissão tem vários grupos, né? Os profissionais de saúde têm vários grupos, né? Tem aqueles que são vocacionados mesmo. E tem aquele que foi por um empurrão. Ou se calhar, o doutor Oscar meteu gravata bonita, ou está aí com um cara, eu também vou, né? Mas são profissões que não se imitam, porque ali tem que seguir a empatia. Quando estiver a seguir o outro, você tem que se colocar mesmo você no lugar. Se fosse eu, né? Exatamente. Então, pelo menos aí haverá aquela maior responsabilidade. Nós temos estado muitos históricos assim. Vemos também as mães, muitas acabam por ter um autoconhecimento de medicina em função de terem um sobrinho, um filho com uma certa patologia e acabam por dotar conhecimentos curativos, outras vezes não, nem por isso, ou gostam então pela medicina e vão ingressar na medicina para ver se algumas vezes podem suprir essa falta, essa ausência de alguém que pode nos ajudar. Doutor, eu queria que o doutor deixasse aqui os números de telefone para os nossos ouvintes saberem como poderem localizar o Centro Emanuel. Já citamos aqui as províncias, mas o doutor está autorizado aqui a fazer a apresentação. Ok, cá em Benguela estamos localizados nas imediações do Hospital Geral. Antes da Casa Mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de tênis, tem a lanchonete de madeira. Nós estamos frente a frente, Centro de Medicina Natural Emanuel. Temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61.
Vamos falar sobre a prostatite. Sim, a prostatite, ou simplesmente a próstata, né? Que é quando é inflamado, todo o termo que termina em ite é inflamação. Vamos falar, por exemplo, de uma otite média, né? Que é a inflamação do ouvido, né? Vamos falar de uma cervicite, inflamação do útero, né? Então, hoje vamos falar, por exemplo, da prostatite, que é a inflamação da próstata. Normalmente, essa prostatite tem várias causas, mas aqui vou me referir aos jovens, antes dos 50 anos. Há muitos jovens a terem esse problema. Olha, já recebemos... Porque até onde eu estou lembrado, doutor, nós já falamos muitas vezes sobre este tema aqui, nos estúdios, e também o doutor já trouxe várias vezes algumas advertências. Então, há uma necessidade de reforçarmos aqui o apelo. Olha, é um problema que aparece com frequência, né? Nós dependemos ou servimos o povo, né? Então, aquilo que mais aflige a nossa população é que nós trouxemos. Ok, doutor, mas por que nessa altura termos que atingir a informação com base à idade dos 40 abaixo? Normalmente, ela não deveria inflamar a próstata. Nessa faixa Normalmente não sim. Nesta faixa até aos 50 anos não deveria inflamar. Mesmo lá nos 50 anos, sim, que é a hiperplasia prostática benigna, esta que vem com a idade, né? Só poderá acarretar indivíduos, né, que não usam a curcubitacina. A curcubitacina, né, esse é um elemento que nós encontramos na abóbora. O indivíduo que está acima dos 50 anos ele deverá fazer o uso regular da abóbora. E também do licopeno. Então, e o que é que está a passar com a juventude? Olha, há muitos problemas ligados às infecções urinárias, né? Digo por causa do descuido, né? E hoje também o sexo virou moda, né? Nós deveríamos ter apenas um parceiro sexual, né? Mas hoje virou moda. O uso excessivo sexual provoca próstata? Não, uso excessivo não. Nós podemos fazer o sexo todos os dias, mas é como fazer. Né? Aí está a diferença. Não se recomenda algumas fantasias para isso? Fantasia não digo, né? Por exemplo, tanto a prostatite como as infecções, ou simplesmente as infecções urinárias é que vão originar a prostatite. Ou simplesmente a uretra, né? Que é diferente na mulher, né? O caminho da urina, né? E na mulher é diferente, né? Eles têm várias passagens. Sim. Agora no homem... Só tem uma passagem. No homem, quando está erétil, passa o espermatozoide. Né? Quando está relaxado, passa a urina. Quando estamos a fazer atividade sexual, né? Bebendo pouca água, né? Porque depois de uma atividade sexual temos que beber água, né? Por causa da desidratação. Sim, por exemplo, o canal vaginal abrange alguns fungos, né? Que às vezes, principalmente se for relações sexuais ocasionais, aquelas de boleia, né? Vamos chamar assim, né? Eu não sei. Exato, nós temos que fazer atividades sexuais com maior segurança, né? E se for essas ocasionais, então usamos ter meios próprios para usar, né? Infelizmente, as infecções bacterianas, os distúrbios do sistema imunológico, né? Os problemas né? Do sistema psicológico, né? Depois, algumas lesões a nível da região pélvica, né? Porque nós estamos a falar na mulher, mas também, né? A atividade sexual é um dois, né? É um conjunto. É o homem e a mulher, mas nós vamos só falar que é um indivíduo, né? Então, essas bactérias podem alojar-se a nível dos intestinos. E por descuido da mulher, às vezes, não digo todas, né? Mas a estatística é em 50% delas, né? Ok, doutor, mas a minha questão é querer saber por que agora está a abranger mais essa camada de idade, dos 40 para baixo. Essa nós chamamos de infecção, chamamos de uma prostatite bacteriana. Essa prostatite bacteriana é causada, né, por um parasita, né? Que vive nos intestinos. Tem havido descuido? A Escherichia coli. Sim, tem havido algum descuido para que não se venha a ter essa bactéria? Sim.
Por exemplo, se o sistema imunitário estiver frágil, né? Olha, em 2020, na Covid, todo mundo ficou preocupado com o sistema imunológico. Mas não seria só em 2020. Tem que Nós temos tem que ser recorrente. Mas quando é que eu vou saber que daqui vou estar infectado? Okay. Né? Então, o doutor está querendo dizer que por causa do conhecimento do sistema imunitário, os jovens estão a ter muito problema e estão a aderir, ou estão a aderir, não digo, estão a ter problemas de prostatite. Não podemos cavar a cacimba quando temos sede. É isso? Sim. Nós devemos preparar a cacimba antes de nós ter sede. Né? Estou com sede e vou cavar a cacimba. Se não encontrar água, o que a sede vai poder fazer? Poderemos morrer de sede. Não vamos procurar os serviços de saúde quando já estamos doentes. Não vamos manter o nosso sistema imunológico quando está a aproximar um surto. Então, qual é a recomendação, doutor? Manter o sistema imunológico forte. Manter o equilíbrio do sistema psicológico. Né? Nos alimentamos de forma saudável. O nosso organismo é como se fosse uma lavoura. Né? Por exemplo, o camponês tem plantações de banana, né? Mandioca, batata. No decorrer, né? Então, os macacos vêm, comem. Né? Mas se o camponês retirar colher, nenhum macaco, felizmente, estará a vir. É como se fosse, nós se preparamos o nosso, né, a nossa flora intestinal. Nós sempre estamos a dizer que os intestinos são muito importantes. Depois do cérebro vem os intestinos. E uma vez que eles estão limpos, nós até podemos cruzar com essas bactérias. Escherichia coli, né? Outras bactérias que podem afetar os intestinos. Mas, infelizmente, eles não conseguem viver ali porque o meio não é próprio. Pronto, então, nesse caso, o que estamos aqui a tentar perceber é que há, sim, uma maneira de fazer uma prevenção. Procurando o centro de medicina, o centro de... Não, graças a Deus, o companheiro já está fazendo essa prevenção. O companheiro, todos os sábados, está ali com suco detox. Exatamente. Então, o companheiro não pode temer a Escherichia coli, né? Não pode temer com um agente infeccioso. Né? Hoje estamos a falar da cólera, vamos falar das amibas, outros. Né? Infelizmente, podes cruzar com esses elementos, não haverá manifestação da doença. Proteja o sistema imunológico. Já estás munido, companheiro, já estás munido. Por exemplo, o companheiro faz uma viagem da Calubito, né? Com faróis bem acesos. Se houver um obstáculo na estrada, um buraco, se calhar, consegues observar. Sim. Mas agora vai com as lâmpadas apagadas. Então os transtornos estão ali. É ali onde nós nos referimos. Jovens, né? Vamos primar pela prevenção. A prostatite é real, a prostatite existe, né? E uma das causas principais também da infertilidade, né, está ligada à prostatite. Né? E a outras questões também está ligado. Este órgão deve ser bem tratado. Aliás, tudo no nosso organismo devemos tratar bem, né? Mas principalmente esse órgão, né? É um órgão melindroso, é um órgão sensível. Já falamos também aqui por causa das vestes, né? Companheiro? Já falamos também por causa das vestes. A moda também afeta os nossos órgãos. Você que vai contratar o alfaiate, você próprio é que vai pagar ele, é que vai contratar ele. E acredito que aquelas medidas que o alfaiate faz, você próprio é que manda, né? Infelizmente, né? Este órgão que nós chamamos de intestinos, né, nasce nos intestinos. Com o andar do tempo eles desenvolvem, eles precisam de uma temperatura muito baixa, de forma exterior. Mas não sei onde nós aprendemos, achamos que nós devemos apertar eles, né? Infelizmente eles depois inflamam. Fica aqui também a advertência para os usuários e acompanhantes da moda. Usa roupa mesmo justa, né? Aquela mesmo, também ninguém vai rir que, olha, por mim é melhor dizer que o companheiro Dinho Carlos, ele meteu as calças balão, né? E tem saúde, né? Sim. Do que dizer, aí o Dom Joyce para roupas bastante apertadas, mas ele não tem saúde. Não tem saúde. Porque depois o resultado vem, e este resultado quando vir, não será boa coisa. N e N problemas poderão aparecer. Doutor, só para fazer aqui referência através dos contactos como localizar o centro? Nas imediações do Hospital Gerardo Benguela, antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues.
Dentro do jardim tem um campo de tênis, tem uma lanchonete de madeira. A lanchonete de madeira está frente conosco, o Centro de Medicina Natural Emanuel. Nós, de lembrar que estamos no Sumbe, estamos em Luanda. Temos um número de apoio, 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. O número é universal, é para as três províncias. Sim, o número sim, de apoio. Mas às vezes os ouvintes, né, nós quando estamos no consultório, né, o número está sempre disponível. Né? Então, se o doutor Oscar não atender na devida altura, a qualquer altura poderemos retribuir. Estão também nas plataformas do Facebook e do YouTube. Sim, a entrevista com o doutor Oscar Chacamba. No YouTube basta chegar. Sim, basta clicar, YouTube, Facebook, WhatsApp. Estamos nestas plataformas. Estamos a falar sobre a prostatite, estamos a falar sobretudo para a camada um pouco mais jovem, estamos a falar dos... Olha, ela comete todos os indivíduos. Sim, mas nesse caso em particular, Mas, o doutor está a tirar a minha maior a juventude. A minha maior preocupação, porque hoje no consultório, no Centro Emanuel, aparecem mais jovens com problemas com sintomatologia de prostatite em relação aos mais velhos. Pronto, já fizemos aqui a nossa consulta, mas o doutor certamente vai querer dar alguns conselhos. Vamos primar pela prevenção, né? E outra questão é a masturbação, né? Que é um termo que significa um esforçar o órgão, né? E ela, por questões emocionais, às vezes é feito de formas... Bom, ela já não é boa, né? Porque eu não posso aconselhar que ela vai ser feita da melhor forma, né? Mas só que usam produtos que não podiam ser usados, né? Não sei se o olhos queimados, usam os sabonetes, quer dizer, vários instrumentos. Nós sabemos que esta pele é sensível. E esta prática constante, amanhã quando casar, né? Porque, olha, nós habituamos de uma forma. Companheiro Dinho Carlos, estás a comer sempre 300 gramas. Amanhã, se fores para 500 gramas, que é mentira, vai se sentir desconfortável. O seu órgão vai habituar que a atividade normal é pela masturbação. Amanhã, quando tiveres a sua parceira, você não vai conseguir fazer de forma normal, porque são coisas completamente diferentes. Né? Sim. São coisas completamente e hoje estamos diferentes. a conseguir notar, porque quase todo mundo, para jovem, tem problemas ligados à ejaculação precoce, à impotência sexual. E ali vão recorrendo a outros medicamentos. A população de Benguela, né? Digo que está de parabéns, né? Eles não têm aquele ressentimento, aquele receio. Eles vêm mesmo, procuram um profissional. Mas diferente dos tempos antigos, né? Quando não havia informações adequadas, né? Mas há uma maneira de parar essa prática da masturbação. Casar cedo. Casar cedo. Olha, parece mentira, mas é verdade. Tudo bem, o indivíduo depois de 18 anos é independente, né? Mas nós devemos auxiliar. Aos 12 anos, a 15 anos, as mulheres nesse processo, né? A progesterona, o estrogênio, começa a trabalhar. Nos homens, 13 a 16 anos, né? A testosterona começa a trabalhar. Então, dali o indivíduo, antes de começar a trabalhar, ele vê aquele órgão como inativo, como um órgão que dizem que só serve já para mijar, né? Sim. Exato. Mas quando esses hormônios começam a produzir, né? Na mulher vem a primeira menarca, a primeira menstruação que chamamos de menarca. Então logo o próprio organismo começa a se cruzar com o sexo oposto, né? Se estiver a segurar naqueles órgãos, ele vê uma sensação. Mas o que acontece? Esses problemas antigamente não existiam como hoje. Por quê? Segundo a Bíblia, né? Naquele tempo, não se exigia muitas condições como hoje. Basta souber cultivar, pode casar. Mas hoje, vamos lá ver, ensino médio não tem trabalho ainda, né? Licenciado, né? Estamos a falar com 25 anos. E durante esse tempo, e muitas das vezes quando a criança até pode vir, papai, isto é que é cum, mas é cala, pá, isso nem é da tua idade. Mas ele como precisa... É de pequeno que tem que começar a torcer o pipi. Ele como precisa aprender, ele tem, se não está a aprender a bem, ele vai aprender a mal. Então também há uma culpa por falta de educação a nível
da família. Doutor Oscar agora está a culpar os pais. Mas essa é a nossa tarefa, né? Se o filho perguntar, aqui nesse prato tem que arroz com feijão, tem que explicar. Então, se perguntar a mamãe esse órgão é qual é a função, ou papai esse órgão é qual é a função, tem que perguntar, né? Tem que responder, porque se não responder... Tem que ter mais diálogo, no caso, tem que se quebrar os tabus, né, doutor? Sim. Por exemplo, os dois compramos a mesma viatura hoje. Se não houver cuidado, há quem a viatura ele pode ficar um mês, há quem pode ficar 10 anos. Né? Nós nascemos no mesmo dia. Se esses órgãos não cuidarmos bem, né, estarão mais danificados em relação aos outros. Então é dali onde surge a preocupação. E quando, olha, nós já recebemos um caso com fratura peniana. Triste. O Centro Emanuel conseguiu superar essa... Ele já veio com este problema, né? Já procurou os serviços, nós apenas auxiliamos. O pênis, né, quando está erétil, né, ele é relaxado, né? Mas na altura que nós estamos com a parceira, né, o mau jeito pode causar... Então ele né, ele fica erétil. Naquela ereção usaram posições inadequadas, né? Porque há casais que depois podem usar fantasia. Eu não estou a dizer que cada casal é um casal, né? O importante aqui é a compreensão, mas não pode usar posições que depois podem provocar lesões. Não né? É recomendável. Não é recomendável. E esses órgãos, quando são mal usados, aliviam as consequências. Por exemplo, dor ou desconforto na região pélvica. Quando falamos de pélvica, é mesmo a cintura. Doutor, os cascais só está belezado. É a cintura mesmo, né? E o uso de substâncias não adequadas também não aceleram o problema da próstata. Já falamos que a alimentação é uma causa... E até o companheiro fez uma pergunta nesse uso excessivo da atividade sexual. Sim. A atividade sexual por excesso não faz mal, não há literaturas que dizem. Mas tem se não fazer de forma adequada. Né? Se fazer com essa questão. Agora, essa questão... Ficou aqui também essa questão que o doutor deu agora das posições e da falta, por causa das fantasias. Se o parceiro ou a parceira quer inventar uma e você não está de acordo, então não apoia. Desiste, né? Desiste. Né? Porque a compreensão tem que ser dos dois. E aquilo que se diz que na vida do casal não se mete. Se vocês os dois se sentem confortáveis, nada mal. Mas agora ter algo que depois venha prejudicar o casal é complicado. Nós, por exemplo, estamos a falar agora da dor na cintura, dor a urinar, né? Aumento da frequência urinária, né? Nós vamos falar de uma poliúria, vamos falar de uma poliquiúria, vamos falar de uma oligúria, que é a diminuição. Vamos falar, por exemplo, de uma retenção urinária, não consegue tirar a urina. Ou então de uma incontinência urinária, não controla, as calças estão sempre molhadas, úmidas. Então, são desconforto. E também vamos falar quando o jato urinário está diminuindo. Né? Nós, quanto miúdo, quanto a próstata saudável, nós vamos dar conta que o jato urinário pode atravessar a estrada, né? Mas hoje em dia... Você acaba de urinar, as calças estão... Eu fiz a pergunta inicialmente, eu fiz a pergunta, doutor, porque há quem diga que se fazer muito, tem próstata. Se fazer pouco, também tem próstata. Então... Nas causas de prostatite, aí não vem dizendo que informação. Fazendo muito. Há casais que fazem... 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, há quem faz todos os dias, há uma vez por semana. Desde que o casal se sente à vontade. Né? Não significa que aqueles que fazem mais ou menos, não. Ali só poderá aparecer o problema quando cruzar com esses agentes que causam essa infecção. Porque pode fazer... São aqueles que o doutor já citou. Pode fazer todos os dias ou todas as horas. Né? Se esses agentes têm estado atentos, né? Se esses agentes não cruzarem contigo, né? Então, nada mal, não terá nada que poderá contrariar. Doutor, estamos a terminar, era só mesmo para fazer aqui outra vez a referência e o número de telefone para os nossos ouvintes estarem situados. Ok, Benguela. Nas imediações do Hospital Geral de Benguela, antes da Casa Mortuária, está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim, tem um campo de tênis, a lanchonete de madeira. Frente estamos no Centro de Medicina Natural Emanuel.
temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80, 957 04 41 61. Aqui estão os nossos terminais. E para reforçar, então, uma alimentação saudável é indispensável, tá bem? O tomate, frutas vermelhas, né? Peixe rico em ômega 3, os crucíferos, né? Cebola, alho, né? E o cogumelo, né? Esses são elementos que nos protegem contra os cânceres, as leguminosas, né? Então nós devemos apostar mais nesta alimentação para o nosso organismo ter mais... No caso, quanto mais natural, sempre melhor. De forma abusiva, vamos naquilo que é natural. Processado industrialmente, vamos com cautela, para não dizer que deveríamos mesmo cortar. É isso. Porque aqui senão a recomendação seria cortar os industrializados e os enchidos. Doutor, nós vamos agradecer a presença do doutor aqui no nosso estúdio. Esperamos que o próximo sábado nós venhamos a trazer outro tema, que claro, para contribuir na saúde preventiva